Existe um momento em que o narcisista simplesmente desiste de você. E você nem percebe que venceu. Não porque ele mudou, mas porque pela primeira vez ele não consegue mais te acessar. E quando você entende por que isso acontece, você nunca mais volta ao mesmo padrão. Hoje eu vou te ensinar como atingir esse estado raro que Carl Jung descreveu como Sofia. E por que o silêncio de um empata-Sofia é a maior derrota de um predador. Você já sentiu que por mais que tentasse ser bom, o outro parecia sugar a sua própria luz, deixando apenas um rastro de dúvida e exaustão? Você se olha no espelho e não reconhece mais aquele brilho nos olhos que tinha há anos? É como se você tivesse se tornado um figurante na sua própria vida, enquanto o narcisista ocupa todo o palco com o seu drama infinito. E o mais perigoso é que você começa a achar que o problema é você. Muitas vezes você se pergunta, por que eu? Por que a minha bondade atrai tanta escuridão? A resposta que a psicologia rasa te dá é que você é uma vítima. Mas hoje, sob a lente de Carl Jung, eu vou te mostrar que você não é uma vítima. Você é uma consciência em transformação. Sofia em gestação. O seu sofrimento não é um fim. É o parto de uma consciência que o narcisista teme mais do que a própria morte. E é exatamente isso que muda o jogo. Porque quando você atravessa essa fase, você deixa de ser alguém que sente e se torna alguém que enxerga. Para entender por que você foi escolhido, precisamos entender o que o narcisista tentou roubar. Na psicologia analítica, Jung nos ensina que todos temos uma persona, aquela máscara social que usamos para o mundo. O narcisista é um mestre em sequestrar a sua persona. Ele quer que você acredite que você é apenas a imagem que ele projeta em você. Instável, louca, incapaz. E quanto mais você tenta provar o contrário, mais você se afunda no jogo dele. Mas há algo mais profundo. O narcisista busca a sua ânima, a sua vitalidade, a sua capacidade de sentir e de dar vida às coisas. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Ele não quer te amar, ele quer te usar como fonte. Ele é como um deserto que tenta beber a água de um jardim. Mas aqui está o mistério de Sofia. Quando você começa a despertar para este arquétipo, você deixa de ser o jardim e se torna o próprio oceano. E o oceano não pode ser drenado por um predador. O erro que drena a sua energia é tentar combater o narcisista no campo dele, o campo da lógica distorcida, da raiva e das explicações. Quando você tenta explicar a sua dor para quem a causou, você está entregando mais suprimento. Você está sendo o espelho que reflete a imagem dele. E é aqui que você perde, mesmo achando que está tentando consertar. Enquanto você for um espelho, ele terá o controle. Mas Sofia é o despertar da individuação. É o momento em que você para de perguntar quem eu sou para ele e passa a ser o observador silencioso. E quando isso acontece, algo muda na mente dele. Quando você se torna um poço profundo de consciência, o narcisista, ao tentar te atacar, não encontra resistência. Ele encontra apenas o vazio da própria alma refletido na sua profundidade. Ele não suporta o silêncio que não o valida. Ele se afoga na própria vacuidade porque não há mais uma reação sua para alimentá-lo. Quero que você faça algo hoje. Da próxima vez que sentir a necessidade de se justificar ou de provar que ele está errado, pare. Feche os olhos por um segundo e pergunte-se: o que esta dinâmica está revelando sobre a minha própria sombra? Ao retirar o foco dele e trazê-lo para a sua percepção, você recupera a sua libido, a sua energia vital.
Você deixa de ser o objeto do abuso e se torna o sujeito da sua própria história. Antes de passarmos para a alquimia da dor, eu quero te fazer um convite. Se você sente que a sua Sofia interior está tentando despertar, mas o peso do passado ainda te puxa para baixo, escreva aqui nos comentários: eu escolho a profundidade. Ao escrever isso, você sinaliza para o seu inconsciente que o tempo de ser um espelho para os outros acabou. Inscreva-se e ative o sino, porque este é o primeiro passo para que o predador perca o caminho até você. O narcisista utiliza uma ferramenta perversa chamada gaslighting. O objetivo dele não é apenas mentir para você, é fragmentar a sua percepção da realidade até que você não confie mais nos seus próprios sentidos. Ele quer que você viva em um estado de névoa constante. Mas, para a psicologia profunda de Jung, essa escuridão tem um nome e um propósito. Chama-se nigredo. É quando tudo dentro de você desmorona e você já não reconhece quem era antes. O nigredo é a fase alquímica da decomposição. É quando tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo, sobre o amor e sobre a lealdade, se transforma em cinzas. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas volta atrás e se prende de novo ao narcisista. Para muitos, esse é o fim. Mas para o empata que carrega o arquétipo de Sofia, este colapso é o início da gnose, que não é um conhecimento que se aprende nos livros, mas uma sabedoria que nasce do âmago das entranhas. Observe por um momento a imagem de alguém que parou de reagir às provocações. O narcisista grita, acusa, tenta diminuir, e essa pessoa apenas observa. O agressor pensa que ela está sendo forte ou fria, mas a verdade é muito mais profunda. Neste estágio, você não está apenas suportando, você está processando. A ciência moderna hoje explica o que os antigos sábios já sentiam. Ao atingir esse estado de observador, você está integrando o seu córtex pré-frontal com o sistema límbico. Enquanto o narcisista tenta te manter no modo luta ou fuga, inundando seu corpo com cortisol, a sabedoria de Sofia te puxa para o modo de discernimento. E quando você chega aqui, ele começa a perder o controle, sem perceber. Você começa a ver o narcisista não como um gigante poderoso que detém as chaves da sua felicidade, mas como uma criança ferida e malévola projetando o próprio caos. A dor deixa de ser um porquê eu e se torna um para quê. Existe uma teoria chamada autodeterminação. Ela nos ensina que a autonomia mais inquebrável do ser humano é aquela conquistada através da dor integrada. Quando você encontra a sua luz no meio do descarte, essa luz não depende de estímulos externos. Ela não depende do elogio dele, nem do reconhecimento da sua família tóxica. É uma soberania interior. O narcisista pode ter roubado seus anos, seu dinheiro ou sua paz temporária, mas ele não consegue corromper a gnose. A certeza absoluta de que você sobreviveu ao que foi feito para te destruir. Você não é mais uma vítima de abuso. Você é uma autoridade viva sobre a resiliência humana. Respire profundamente agora. Sinta o peso do seu corpo onde você está sentado. Quero que você repita mentalmente ou em voz alta uma frase que servirá como sua âncora sempre que a névoa do passado tentar voltar. A minha clareza é o meu santuário. Nada que vem de fora pode apagar o que eu sei por dentro. Você consegue sentir essa mudança de frequência? Se essas palavras tocaram em uma cicatriz que está finalmente se transformando em sabedoria, eu te peço, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que ainda está perdida no nigredo, na fase das cinzas.
Ajude-a a ver que o fogo que a queima hoje é o mesmo que irá forjar a sua armadura de amanhã. Avançamos agora para o coração da nossa estratégia de defesa. Se a dor foi o seu batismo, o silêncio será o seu trono. Lembre-se, o que o narcisista mais teme não é o seu grito, é a sua ausência emocional. Existe um conceito profundo nos mitos antigos que Jung resgatou: a figura do demiurgo. Ele é o falso criador, aquele que acredita ser o centro do universo e tenta controlar cada detalhe da realidade alheia através do medo e da ilusão. Na sua vida, o narcisista desempenha esse papel. Ele cria um teatro de caos e espera que você seja a plateia apavorada. Mas Sofia, a sabedoria, é aquela que vê através da máscara. O despertar mais raro ocorre quando você para de tentar convencer o falso criador de que ele está errado. Você simplesmente percebe que o mundo dele é uma construção de papelão. E o problema dele é que ele precisa que você acredite nisso. O silêncio de Sofia não é o tratamento de silêncio punitivo que o narcisista usa. É o silêncio da constatação. É olhar para o ataque dele e pensar: eu vejo o que você está tentando fazer, mas isso não me pertence mais. Mas preste muita atenção, porque há algo que o narcisista nunca vai te contar sobre esse descarte ou sobre esses ataques de fúria. Existe uma falha na mente dele, que só aparece quando você atinge esse estado onde você deixa de reagir. E quando isso acontece, ele nunca mais consegue te esquecer, porque foi a primeira vez que alguém saiu do controle dele de verdade. Entender esse segredo é o que impede que você volte a cair nas garras dele, não importa o quão sedutor ele pareça. Fique comigo, pois essa revelação é a chave final. O erro comum do empata é tentar vencer a discussão. Mas como você vence alguém que não tem compromisso com a verdade? Você não vence, você se retira do campo de batalha. O que eu vou te mostrar agora parece simples, mas é exatamente isso que começa a quebrar o controle dele. A técnica de Sofia é a observação fenomenológica. Imagine que o ataque do narcisista é como uma tempestade lá fora. Você não sai na chuva para tentar convencer as nuvens a pararem de trovejar. Você entra em casa, fecha a janela e observa a chuva cair, sabendo que ela não pode te molhar. Quando ele te insulta ou tenta te provocar, pratique a ancoragem sensorial. Sinta a sola dos seus pés no chão. Conte 3 cores que você vê no ambiente. Sinta a sua respiração. Ao retirar a carga emocional do conflito, você corta o suprimento de dopamina que o narcisista obtém ao ver o seu desequilíbrio. Sem a sua reação, ele morre de fome emocional. O seu silêncio é a prova de que o seu self, o seu eu superior, retomou o comando. O narcisista quer o seu ego ferido. Sofia entrega a ele apenas o vácuo da sua presença consciente. Muitas vezes o silêncio dói mais em nós do que neles no início, porque fomos viciados no caos. Eu quero te perguntar: qual foi a primeira rachadura que você notou no espelho dele? Aquele momento em que a máscara caiu e você viu por um segundo o vazio por trás das palavras? Escreva aqui embaixo. Ler as histórias uns dos outros é o que nos lembra que não estamos loucos, estamos despertando juntos. Existe uma armadilha perigosa na espiritualidade rasa. A ideia de que o despertar significa tornar-se um ser passivo que aceita tudo com um sorriso de luz. Na visão de Jung, isso não é santidade, é uma falha na individuação. A verdadeira Sofia não é apenas a sabedoria que acolhe, é a sabedoria que detém a espada do discernimento. Muitos de vocês foram ensinados que sentir raiva é um pecado ou uma baixa vibração.
O narcisista adora esse discurso, porque uma vítima que não sente raiva é uma vítima que não coloca limites. A empatia patológica ocorre quando você usa a sua capacidade de sentir a dor do outro para justificar o abuso que ele comete contra você. Você entende o trauma dele, mas esquece da sua própria segurança. E isso mantém você presa, mesmo sabendo que dói. O despertar de Sofia exige que você desça ao seu porão e recupere a sua sombra. Você precisa reconhecer que também tem uma fera dentro de si. Não para se tornar um agressor, mas para que ninguém mais ouse pisar no seu solo sagrado. É a integração da guerreira que protege a sabedoria interna. Imagine uma mãe que protege seu filho de um perigo iminente. Ela não pede, por favor, ela se torna uma força da natureza. Integrar a sombra é dizer, eu sou capaz de ser destrutiva se você tentar invadir o meu núcleo, e é por saber disso que eu escolho a paz. Quando o narcisista percebe que você não tem mais medo de confrontar a escuridão, a dele e a sua, ele perde o poder de te intimidar. A sua compaixão deixa de ser uma porta aberta para o abuso e se torna um filtro seletivo. E é aqui que o jogo vira de verdade. O estágio mais raro e final do despertar de Sofia é quando o ódio pelo narcisista desaparece. O ódio ainda é um vínculo, é uma corda de energia que te mantém preso ao palco dele. A libertação definitiva ocorre através da indiferença arquetípica. É o momento em que você olha para aquela pessoa que tanto te feriu e não sente raiva, nem pena, nem vontade de explicar nada. Ela simplesmente se torna um cenário antigo de um filme que você já assistiu e não quer mais ver. Jung chamava isso de retirada da libido, da projeção externa. Você para de gastar sua luz tentando iluminar o vazio do outro e traz toda essa energia de volta para o desenvolvimento do seu self. Enquanto você estava no ciclo do abuso, seu cérebro era um laboratório de cortisol e adrenalina. Você vivia viciado na próxima crise. Ao habitar o estado de Sofia, você recalibra seus receptores. Você começa a buscar satisfação em projetos autênticos, no silêncio da natureza, na companhia de quem te respeita. A ciência nos mostra que essa paz não é apenas espiritual, é física. Seu sistema nervoso finalmente sai do alerta vermelho. Você não está mais fugindo de um monstro. Você está finalmente habitando a si mesmo. O narcisista continua lá, tentando performar para o vazio, mas o campo de influência dele não alcança mais a sua nova frequência. E se você entendeu tudo até aqui, isso vai mudar completamente a forma como você vê ele. Prometi te contar o segredo que Jung revelou sobre o espelho do narcisista. A verdade que eles escondem às 7 chaves é esta. O narcisista não tem um eu. Ele tem reflexos. E quando você para de refletir, ele desaparece. E com isso, ele entra em um processo de aniquilação psíquica. Sem o seu reflexo, ele é forçado a encarar o próprio vácuo. E isso é o que ele mais teme no universo. A maior derrota dele não é o seu grito, é o fato de que você se tornou tão vasta que ele não consegue mais se encontrar em você. Para que o despertar de Sofia deixe de ser uma teoria e se torne a sua pele, comece hoje mesmo a praticar a economia das palavras. Quando você diz não sem oferecer uma justificativa, você retoma o trono da sua própria vida e deixa de alimentar o teatro alheio, pois a sabedoria não se explica para quem só quer distorcer a verdade. Busque um símbolo físico da sua força. Algo simples, como uma pequena pedra ou um anel que você use diariamente, e transforme-o em sua âncora de soberania. Sempre que sentir a energia do passado tentando te puxar para baixo, toque esse objeto e, em silêncio, ordene que cada fragmento da sua alma retorne para o seu centro, retirando o que é seu,
do que nunca pertenceu ao outro. Por fim, entenda que a sua visão e audição são portais sagrados. Proteja-os da feiura do conflito e alimente sua rotina apenas com o que é belo e genuíno, pois a sabedoria de Sofia só floresce onde o ruído do predador não consegue mais alcançar. O narcisista pode ter roubado as suas pétalas, mas ele jamais saberá o caminho até a sua raiz. Se este vídeo foi o sopro que faltava para a sua chama voltar a brilhar, inscreva-se neste porto seguro. Compartilhe este mistério com outra alma sensível que ainda acredita estar perdida. E lembre-se, o deserto deles nunca terá água suficiente para afogar o seu oceano.